Muito bem, a questão aqui da prova da PM segunda classe, soldado segunda classe 2017, tá? Então, a tabela mostra a movimentação da conta corrente de uma pessoa em determinado dia. Aqui tem os valores das movimentações. Sabendo-se que o saldo no final do dia era positivo e correspondia a 20% do valor do saldo do início do dia, então o valor de x em reais é. Então, olha só, precisamos aqui descobrir o valor de x. Certo? Só que é o seguinte, ó, vamos ver como é que ficou aqui, ó. Primeiro, eu tinha lá 530 reais, tá? Ele falou aqui o seguinte, no final do dia, ele tinha 20% do que ele tinha no começo. Então, isso aqui, vamos multiplicar por 20%, tá? Isso aqui, então, é o saldo no final do dia, tá? 20% do que ele tinha no começo. E aí é o seguinte, ó, 530 vezes 20% equivale a multiplicar por 0,2, tá? Esse aqui é o saldo no final do dia. Portanto, ó, fazendo a continha aqui, 530 vezes 0,2, teremos então aqui, ó, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 5, 10, 0, então ele tinha no final do dia aqui 106 reais. Tranquilo? 106 reais. Agora vamos ver aqui o seguinte, ó. O que aconteceu nessa conta aqui, ó. Ele tinha 530, gastou 424. Então vamos subtrair, que é o que ele gastou. O 0 não dá, empresta, fica 2, 10 fica 6, 2, 0, 106 reais positivo, tá? Então aqui, 106 reais positivo. Teve mais um depósito de 280. Então tinha sobrado 106. Mais o depósito de 280, ele vai ficar com saldo positivo de 386. 386 mais 310. Mais 310, que aqui ó, teve um depósito. Então ele vai ficar com saldo positivo de 69696, tá? Então 696 até aqui, ó. Só que falta descontar o que? O X. Se ele tinha um saldo positivo, né, de 696 e no final do dia ele só estava com 106 reais, então ele teve um saque aqui, ó. Vamos fazer aqui a conta, a subtração. O que ele deveria ter com o que ele tem, né? O que ele deveria ter se ele não tivesse sacado o X. Vamos ver quanto que é o X agora. 0, 9, 5. 6 tira 1 fica 5. Portanto, o saque que ele efetuou é de 590 reais, tá? Ou seja, como é saque, saque é um valor negativo. Então ele sacou 590 reais. Alternativa letra B. Então vamos resolver essa prova aqui de 2017, tá? Não esquece de se inscrever aí e divulgar para quem você conhece que vai fazer esse concurso aí. Tamo junto. Muito bem, voltamos aqui à questão 20 do concurso da PM, soldado PM da segunda classe 2017. Então, um carro parte da cidade A em direção à cidade B e, após percorrer 1/8 da distância entre as duas cidades, passa pelo primeiro pedágio. Percorre mais 1/5 da distância entre as duas cidades e passa pelo segundo pedágio. Se a distância entre o segundo pedágio e a cidade B é de 459 km, então a distância percorrida entre a cidade A e o primeiro pedágio em quilômetros é. Bom, a situação aí é a seguinte, ó. Vamos desenhar aqui uma rota. Então ele veio aqui, certo? Da cidade A para a cidade B.
Então ele diz o seguinte, ó. Aqui uma determinada distância, 1/8 da distância, mais ou menos aqui, está o primeiro pedágio, certo? E aí ele percorreu depois mais um quinto da distância e encontrou o segundo pedágio. A distância entre o segundo pedágio e a cidade B é de 459 quilômetros. 459 quilômetros, certo? E aqui é o seguinte, ó, ele andou aqui, esse trecho aqui foi 1/8 da distância total e aqui foi 1/5 da distância total. Bom, não sabemos qual é a distância total de A até B, mas através aqui dessas informações é possível calcular. Chamando a distância total de D, sabemos que essa distância foi composta de 1/8 dessa distância mais 1/5 dessa mesma distância, sempre lembrando que D é a distância total de A até B, então 1/5 dessa distância mais 459, tá? Então, juntando distância, tudo que tiver letra para um lado da igualdade, temos aqui, ó, uma distância, mudou de lado, né? Mudou de membro aqui, ó, fica negativo, então menos 1/8, menos 1/5, menos 1/5 da distância, isso aí é igual a 459. Então, tudo que era positivo passou para o outro lado, ficou negativo. Vamos juntar então essas partes aqui, ó. Descontar da distância. Aqui eu tenho a distância que seria 1, né? Uma distância inteira, vai descontar essas partes aqui. Então, primeiro vamos somar essas duas frações, que são negativas. Lembrando que soma de fração você tem várias maneiras de fazer. Vamos somar 1/8 mais 1/5, tá? Lembrando que depois a gente tem que, essa soma vai ser negativa, que é um desconto, tá? Estou juntando aqui as dívidas. Então aqui seria 5 vezes 8, 40, né? 5 vezes 1, 5, mais 8 vezes 1, 8. Isso aqui vai dar 13 sobre 40, tá? Então nós temos aqui, ó, a soma dessas duas negativas aqui, 13 sobre 40. Então, vamos fazer aqui do lado. Distância menos 13/40 da distância vai dar 459. Então, 1 inteiro menos aquela fração ali, ó, 1 menos 13,40, podemos fazer da mesma forma. Coloca um aqui embaixo, 40, fica em cima, 40 menos 13. Tá, isso aqui é soma de fração e subtração de fração, você pode dar uma estudada aí, ó, mas o que eu fiz? Deixa eu pegar uma outra cor aqui para te explicar. Eu multipliquei esse por esse, depois multipliquei esse por esse, deu 40. Esse por esse, deu 13 e o sinal a gente repete. Beleza? Esse é um jeito mais fácil de fazer. Bom, voltando aí. 40 menos 13 vai dar 27 sobre 40. Muito bem, então nós temos aqui 27 sobre 40 da distância. Isso aqui é igual a 459. O 40 está dividindo, vai passar multiplicando. Então, 459 vezes 40. Percebeu? Aqui eu tenho 40 aqui embaixo, desse lado vai passar para cá, multiplicando. 0, 45, vai 4, 20, 24, 16, 18, 18.450. É isso? 4 vezes 9. 4 vezes 9, 36. Opa, peraí. 4 vezes 9 dá 36. Sobe 3. 4 vezes 5, 20. Mais 3, 23. Pronto, 23.
Então deu 18.360, tá? Então nós temos aqui, ó, 27 vezes a distância é igual a 18.360. Bom, 27 vezes a distância, nós queremos apenas a distância. Então 27 vai passar dividindo. Então nós teremos aqui, ó, 18.360 dividido por 27. 183 dividido por 27 vai dar 6 vezes. Não é isso? Porque 6 vezes 27 vai dar 6 vezes 7, 42, vai 4, 12, 6, 12, 16, ó, 162. Calculo o resto. 1, 2, sobrou 21. Baixa o 6. Então nós temos aqui 8. 8 vezes 27, 216. Não sobra nada. Baixou 0. Então a distância, ó, aqui 216 por 27 vai dar 8, tá? Só se fazer a conta aí de multiplicação que você vai chegar no 216. Então deu 680. Então descobrimos a distância. A distância é igual a 680 quilômetros. O que é essa distância aqui? A distância de A até B. Mas ele quer saber a distância de A até o primeiro pedágio, ou seja, 1/8 dessa distância. Então, resposta aqui, 1/8 dessa distância vai dar 680 vezes 1/8. Mesma coisa que dividir 680 por 8, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, 680 dividido por 8. 8 vezes 8 vai dar 64. 64 para 68 sobra 4. Baixa o 0. 40 por 8 vai dar 5. Então aqui a distância é 85 quilômetros. Alternativa C, 85 quilômetros. Ficamos por aí, até a próxima.